Um cristão pode praticar artes marciais? Confere aqui no Missão Atleta de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Missão Atleta. Eu sou o Walter Chiapper, capelão esportivo, e vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto que pode ser um pouco controverso para algumas pessoas no meio cristão. Artes marciais. Podemos praticar como cristãos? Mas por que a pergunta? Artes marciais não é apenas exercício físico, um tipo de defesa pessoal? Ela é, mas tem algumas coisas que podem acabar atrapalhando de um cristão se conectar com esse meio. Vamos dar as justificativas de por que algumas pessoas não consideram arte marcial como algo benéfico para um cristão. O primeiro argumento é de que ele traz uma bagagem mística oriental que não condiz com o cristianismo. O segundo motivo que é, já que vem de uma origem, a base das artes marciais é lá no Oriente, é uma coisa mais mística, com as energias, o Qi e o Yin e o Yang, que talvez por esses motivos de uma origem que não tem fundamentos bíblicos, não seja interessante um cristão praticar. Esse é um outro argumento. Podem existir outros argumentos, mas vou tentar mostrar para você um pouquinho do que eu penso sobre esse assunto. Será que um cristão não pode, então, praticar artes marciais? Bom, deixa eu te falar que eu formei em teologia, formei em pedagogia e também estudei artes marciais. Lá, desde pequeno, praticava um pouquinho de Kung Fu e depois que cresci, comecei a estudar mais ainda, fiz aula de Kung Fu por mais tempo, cheguei até a faixa laranja. E gosto muito, desde pequeno, dos filmes do Bruce Lee, filmes do Jack Chan, Jet Li, Donnie Yen e muitos outros filmes de artes marciais que eu gosto de assistir desde garoto. E eu nunca me questionei sobre será que eu não posso? A única vez que eu pensei sobre o assunto é porque eu conheci pessoas que se incomodavam com a situação de um cristão praticar artes marciais ou gostar disso, porque um terceiro argumento posso levantar aqui é a questão da violência. Um cristão não deve ser violento, não deve querer bater nas pessoas, mas não é bem isso que a pessoa que pratica arte marcial quer fazer. Ela não quer bater em ninguém, ela quer só saber defender a si e pessoas à sua volta. Mas é preciso tomar muito cuidado com esse assunto, já que algumas pessoas podem se escandalizar. E qual o conceito do apóstolo Paulo lá em Romanos, né? É que a gente cuide para não ser pedra de tropeço para o nosso irmão. Mas vamos lá, porque eu creio que então nós podemos sim praticar artes marciais. Eu creio que se considerarmos que seja uma abominação, não pode, em hipótese alguma, um cristão se envolver com a prática de artes marciais, nós estaremos desconsiderando uma construção histórica de Gideão e Davi, entre tantos outros guerreiros que estavam na Bíblia. Inclusive, Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Ele teve problemas com a situação de ser um homem sanguinário, na questão ali de não poder construir o templo mais tarde. Mas apesar disso, tanto Gideão como Davi e outros na Bíblia, nós temos histórias incríveis de guerreiros que lutaram por causas. Como eles lutaram? Treinando, né? Então, eles tinham a prática. E é por isso que eu não consigo considerar que seja pecado eu me envolver com a prática da arte marcial, porque eu estou sabendo e desenvolvendo a habilidade de luta. E a habilidade de luta não é um pecado em si. Se fosse, isso teria sido atribuído a Davi, a Gideão, enfim, tantos outros ali, guerreiros do Antigo Testamento que usavam disso, né? Será que então a questão ali está com as filosofias, já que o meu argumento que eu levantei foi esse, né? A bagagem, a filosofia oriental e misticismo. Realmente, um cristão, se ele for praticar arte marcial, não me parece muito louvável ele se envolver com a parte de filosofia da arte marcial que contradiga de alguma forma a Bíblia, por exemplo, onde a busca por energia, a busca de golpes levando o Qi, ou algo que vai te levar a filosofias fora do que você acredita sendo a verdade no meio do cristianismo. Então temos aí algumas artes marciais que podem ser mais difíceis de conciliar para o cristão, como por exemplo o Tao Te Ching, que tem alguns elementos ali do taoísmo que, se você colocar a filosofia da arte marcial por trás, fica bem complicado de um cristão participar sem beber dessa fonte da filosofia do taoísmo. Mas não quer dizer que não existam professores que possam ensinar sem isso, né? Mas é meio complicado. Então pode ser que existam artes marciais mais difíceis para um cristão se envolver pela filosofia, sim,
Mas não quer dizer que automaticamente, por eu praticar Kung Fu, Karatê, ou seja lá o que for, eu sou obrigado a me curvar perante alguém ou fazer parte da filosofia. O ato de se curvar, inclusive, foi tema aqui no canal sobre eu posso me ajoelhar perante outra pessoa sem ser Deus? Tem um vídeo sobre isso aqui no canal Missão Atleta que abordamos algum tempo atrás. Mas nas artes marciais temos a saudação, mas é uma reverência como qualquer oriental faz, que é essa inclinação para frente, mas não é uma questão como se fosse um deus ou uma divindade, mas sim um sensei, um mestre, né, uma autoridade que eu saúdo, assim como saudaria um presidente, um político, um professor, com uma saudação respeitosa, a questão de respeito e não de adoração. É bem diferente do se curvar nesse sentido. E é claro que se acontecer de uma arte marcial tenha isso, que são tantas e a variedade é tão grande das artes marciais, a gente vai ter estilos aí do Muay Thai ao Kung Fu, é muito diferente, são países de bagagem diferente, o Karatê do Japão, então tem variações muito grandes, né, muito peculiares de cada arte marcial. Então, para falar todas são iguais, tudo faz no mesmo saco, para quem é do meio é meio complicado julgar dessa forma, né? Outra questão que eu falei aqui, o segundo argumento, foi por não ter uma bagagem cristã, seja de uma origem oriental, eu não posso consumir. Isso é um argumento que existe por aí, mas é estranho, ele não tem uma base muito sólida. Então, nada que não tenha bagagem cristã eu posso consumir. Então, qualquer coisa do Oriente, por não ser de linha cristã, eu não posso me envolver em nenhum material, aparelhos, então eu não posso comprar de empresas que não tenham linhagem cristã. É meio estranho pensar por isso, né? Eu fico muito fechado. Em vez de ter alguma base bíblica para isso, o que a Bíblia pede é que tudo que for puro, amável, justo, se há boa fama nisso, então eu posso pensar nessas coisas. E eu não considero a arte marcial como algo ruim. E agora vai o meu último argumento sobre porque eu posso, como cristão, me envolver com as artes marciais. Aí vem a questão da violência, né? As artes marciais promovem a violência. Bom, a base da arte marcial não é que você lute. Pelo menos até onde eu estudei, não foi muito, realmente o faixa laranja não é tão alto assim, mas eu devo evitar a todo custo o combate. O combate não é o que eu deva buscar e querer lutar com alguém, não. Isso é, em última instância, é uma questão de defesa. E aquela coisa que eu sempre pensei comigo, sabe? Eu até me sinto mal de não estar mais treinando Kung Fu, porque eu preciso saber me defender, saber defender as pessoas que eu amo, e não ser a pessoa que vai ser defendida. Então, eu não concordo com a ideia de violência, que não é a base da arte marcial, e também não concordo com a ideia de usar a arte marcial para gerar violência à toa, né? Vamos colocar assim, uma esportivização das artes marciais. Também não acho tão adequado, visto que eu vou machucar alguém por esporte. Não acho que isso condiga. Para mim é como caçar por esporte, matar um animal uma caça por esporte. Eu não concordo com esse tipo de coisa quando eu vejo arte marcial como algo que é para bater até sangrar alguém e isso se considera esporte. Não acho tão atrativo assim. Tanto que eu não acompanho campeonatos esportivos disso. Eu vejo a ficção. Eu acho a arte marcial bonita, né? De ter um chute alto, saber se defender, a comédia ligada também ao Kung Fu, com os filmes do Jack Chan. Isso eu acho atrativo e é ficção, tudo ali é ficção. Mas quando eu levo para a vida real e vejo lutas reais, aquilo ali já não me desce muito bem. Porque o nosso corpo tem o Espírito Santo e eu estou ali batendo em alguém por mero capricho para ganhar algum dinheiro com aquilo e não por defesa, né? Então sempre as causas de luta de Gideão e Davi foram por defesa a algo, então não por esporte. Então eu concordo que o cristão deva praticar, participar, se envolver com as artes marciais. Não concordo que ele faça isso sem o uso da técnica para algo que não seja para o bem do próximo ou para a proteção, né, de alguém. O uso disso é, em última instância, com um propósito. Então, eu creio dessa forma na arte marcial que um cristão possa se envolver. Ele não vai estar envolvido com a filosofia diretamente. Ele não vai ser um cara violento a partir disso. Muito pelo contrário. Você conhece aí os benefícios das artes marciais, né? Tá vendo aí na tela? Alguns dos benefícios das artes marciais, então a disciplina, o cuidado com o corpo, claro, tudo isso é muito bom e por isso eu creio que é possível conciliar. Agora, se isso por algum motivo se tornar um ídolo na sua vida, é preciso reconsiderar. Considero isso uma questão de consciência de cada ser humano,
Por isso que talvez algumas pessoas não gostem desse vídeo, mas eu espero que todos vocês gostem. Deixe seu like aqui no vídeo para a gente conversar e debater sobre esses assuntos. Eu tenho um vídeo aqui no canal muito especial com um grande mestre, um grão-mestre do Jiu-Jitsu, que é Adventista Sétimo Dia. Ele já lidou com essa pergunta por décadas sobre a questão do cristão não poder praticar arte marcial. Mas lá ele comenta um pouquinho sobre isso. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para que você possa assistir esse vídeo também com o grande mestre Mansur, que mora aqui próximo de mim e é um cristão que pratica artes marciais. E o que você pensa sobre esse assunto, gente? Eu vou deixar aqui nos comentários aberto para que você possa conversar comigo e a gente vai conversando, debatendo e vendo pontos de vista sobre esse assunto. Mas que eu gosto de arte marcial, eu gosto realmente, mas não é uma questão apenas de gosto. Mas eu entendo que não há nada de errado, não vai me fazer uma pessoa mais violenta, uma pessoa ruim, mas pelo contrário, vai me tornar uma pessoa mais disciplinada, mais organizada, obediente e, de quebra, eu sei me defender. Isso é a habilidade de saber me defender, defender pessoas que eu amo. Eu quero ter essa habilidade, por isso eu apoio o cristão praticar artes marciais, sim. Isso não tem uma base bíblica falando o contrário. Mas se eu estiver errado, você pode comentar aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui, nós nos encontraremos no próximo vídeo aqui do Missão Atleta. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!